Uma cena de novela acaba sendo inspiração para um dos crimes mais cruéis que existem, o matricídio. Após terminar o episódio da novela naquele 2 de outubro de 2018, Paloma sabia exatamente como poderia assassinar a mãe sem que desconfiassem de nada. O episódio de hoje é o caso Dirce Botelho Garcia. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação, que por uma incrível coincidência, no caso foram os atrasos dos episódios mesmo, hoje o caso é um matricídio, bem em um Dia das Mães. Acho que se eu tivesse planejado esse tema justamente para esse dia, ele não teria saído. Porém, todos os episódios da temporada, na verdade, já foram planejados desde janeiro. Então, realmente caiu nesse dia porque eu atrasei episódio. Que não era pra ter sido hoje, não era pra ter sido esse caso. Eu tô atrasado 3 casos. Então, foi uma coincidência. Se você já me segue lá no Insta, você viu que ontem eu postei um pouco sobre o que é o matricídio. Expliquei um pouco sobre aspectos psicológicos, coloquei lá umas estatísticas. Se você não me segue, você não viu, então, por favor, vai lá seguir. Ok? Vamos combinar assim? Vai lá depois, termina o episódio, ouça tudo e depois vai lá seguir. Eu vou começar a postar sempre antes dos episódios aos domingos uma explicação sobre algo relacionado ao episódio. Então, além de você aprender, você ainda pode tentar adivinhar sobre qual caso eu vou falar. Então, como sempre, já vou deixar aqui o meu convite para você ir lá seguir o podcast no Instagram, é @sobinvestigação, e ir lá bater um papo comigo no nosso canal no Telegram, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio. Agora, bora pro caso? No dia 2 de outubro de 2018, a SAMU é chamada na rua Bingen, 1377, no bairro de Bingen, em Petrópolis, cidade da região serrana aqui do Rio, também conhecida como Cidade Imperial. É uma cidade que foi criada por Dom Pedro II, a partir de uma fazenda dele. Então é uma cidade muito histórica, muito linda. E quem gosta de história do Brasil Imperial, né, primeiro e segundo reinado, como eu mesma, vale a pena visitar. Uma cidade lindíssima. Quando a SAMU chega na casa de 3 andares, ao entrar no quarto do casal, os donos da casa encontram Dircelene Botelho Garcia, de 51 anos, na cama, arrumada e sem nenhum sinal de violência. Após atendimento e manobras de ressuscitação, o médico da SAMU declara a hora da morte ali por volta das 9 horas, 9 e pouco, como causa natural, já que não havia sinal de crime ou ferimento de defesa em Dircelene. Ainda no mesmo dia, Manuel da Silva, de 68 anos, marido de Dircelene, organiza o velório e o sepultamento de Dirce, como era chamada por todo mundo. A Dirce era mãe de Paloma Botelho Vasconcelos, de 21 anos. A Paloma foi ao enterro da mãe com o namorado, Gabriel Malter Neves, de 26 anos, mas ela ficou mais ou menos 1 hora e aí foi embora antes do sepultamento no cemitério municipal. A Paloma, ela morava com a mãe e com o Manuel, o padrasto, né? E eles já eram casados há 18 anos. Então, assim, quando o Manuel casou com a Dirce, a Paloma era bem pequenininha. Então, ele praticamente acompanhou ela a vida inteira dela. 2 dias após o enterro, no dia 4, Manuel resolveu verificar as câmeras de segurança da casa e da que ele e a Dirce tinham instalado dentro do quarto deles. Ele chamou um técnico e começou a assistir as gravações. Quando eles começaram a ver as imagens, a Paloma chegou em casa, foi direto pro quarto dela, pegou algumas roupas, colocou numa malinha e saiu. Nas gravações das câmeras externas, Manuel vê a Paloma abrindo a porta da casa pro Gabriel, portão, né, externo que dá pra rua. E o Gabriel, ele estava proibido de frequentar a casa, de entrar na casa há quase 1 ano, depois de uma briga entre ele e a Dirce. Ainda na gravação, é possível você ver a Paloma levando a mãe até o quintal da casa, enquanto por trás o Gabriel se arrasta e consegue entrar dentro da casa. Então, assim, fica muito claro que ela tirou a mãe dentro de casa, levou pro quintal para que o namorado entrasse e ela não visse. Depois, o Manuel e o técnico passaram para a gravação da câmera do quarto. E o que eles veem acabou dando uma reviravolta impressionante em toda a história. Nas imagens, a Paloma aparece dentro do quarto com um saco de plástico na mão, umas seringas.
Um pouco depois, o Gabriel entra. Num canto do vídeo, é possível ver o Gabriel puxando a Dirce pelas pernas e colocando ela no chão do quarto. Num dado momento, o Gabriel aparece com uma faca nas mãos. A Paloma surge com um estetoscópio, coloca os fones de ouvido do estetoscópio no Gabriel e o auscultador no coração dela. E depois ela aponta pra mãe, como dizendo, agora você vai lá nela e faz o que eu tô te falando e ouve. Vê se você vai ouvir, né, o mesmo barulho que você acabou de ouvir. Na sequência do vídeo, os dois aparecem já de roupa íntima. E aí, no fim, o Gabriel aparece abrindo o guarda-roupa da Dirce, vasculhando gaveta e uns bolsos de casacos. O vídeo, eu vou deixar no blog a parte que foi liberado na imprensa, tá? Eu acredito que não seja o vídeo completo, foi só a parte, né, que saiu na imprensa. E no post do Instagram eu vou colocar também. Mas como o formato do Insta não ajuda e a minha falta de habilidade tecnológica também não ajuda, quem quiser ver o vídeo inteiro e melhor, é só ir lá no blog mesmo, tá? Porque eu não garanto que o vídeo vai estar bom no Instagram não, tá, gente? Eu não sou muito boa com esses negócios, então não tô garantindo, tá? Se ficar bom, ótimo. Mas se não ficar, já tô avisando, tá? Não coloquem muita expectativa em mim, porque eu não sei mexer mesmo não. A expectativa aqui é bem baixa, tá? Bem, o Manuel, depois de ver as gravações, vai até a delegacia em Petrópolis para denunciar a Paloma pelo assassinato da mãe dela. Por ser período eleitoral, a legislação não permite prisões, né, entre 5 dias antes do dia da eleição e até 2 dias depois. Então, o delegado, o Cláudio Batista Teixeira, não pode pedir a prisão da Paloma e do Gabriel. Mas ele pediu à justiça a exumação do corpo da Dircilene. Na delegacia, o Manuel começa então a contar a história da Paloma e da Dirce. Ele diz que as duas estavam brigando e discutindo já há bastante tempo. Antes, inclusive, da Paloma começar a namorar o Gabriel. A Dirce sempre reclamava que a Paloma não queria trabalhar, a Paloma não queria estudar, que ela não ajudava em casa, ou então ajudava a mãe no trabalho. Mas mesmo durante, né, esse período que elas começaram a brigar, elas viajaram juntas diversas vezes. Elas foram pro Chile, foram pro Peru, pra Argentina. E como o Manuel era português, eles também iam para Portugal algumas vezes no ano. A Dirce, ela era comerciante, ela era dona de diversos boxes numa feira bem famosa em Itaipava, né, na feirinha de Itaipava. Ela tinha 2 casas próprias em Petrópolis e também tinha uma casa na região dos Lagos. Então, assim, ela era uma comerciante tinha dado muito certo, então ela estava ganhando muito bem, tinha uma ótima condição financeira, era uma mulher próspera. A Paloma namorava o Gabriel há 2 anos e meio, mesmo a mãe não aprovando, né, mais o relacionamento dos dois. Em 2007, a Paloma engravidou do Gabriel e a Dirce levou ela para fazer um aborto na cidade de Cabo Frio. E a partir daí, a reação delas piorou. Apesar de ter ouvido Paloma dizer várias vezes que ela odiava a mãe, que ela tinha vontade de matar a mãe, ele achava que ela falava aquilo da boca pra fora, que era só na hora da raiva. Ele contou que a Dirce chegou a comprar um outro box, né, mais um box na feirinha, para que a Paloma e o Gabriel pudessem trabalhar. Depois do box, né, depois que ela ter ganho o box, Paloma pediu R$4.000 pra mãe. E aí depois ela pediu mais R$10.000, dizendo que era para comprar material pro box. Na terceira vez que a Paloma pediu dinheiro, a Dirce se recusou a dar. Não fica muito claro se a Paloma chegou a efetivamente comprar algum material, mas pelo que eu li, né, durante a pesquisa pro roteiro, ela nem chegou a trabalhar nesses boxes. A Dirce sempre deixava em casa, dentro de uma gaveta no guarda-roupa dela, dinheiro para comprar produtos para as lojinhas delas, né, para os boxes. Mas alguns meses ela estava notando que começou a sumir dinheiro. Então primeiro foi R$200, depois foi R$300, R$500, até que na semana da morte dela tinha sumido R$700. Como tanto ele como a Dirce estavam desconfiados de que a Paloma que estava furtando, eles decidiram então colocar uma câmera escondida dentro de um armário, apontado para o local do guarda-roupa onde ela colocava o dinheiro, sem que a Paloma soubesse, para pegar ela furtando. No dia 2 de outubro, no dia em que a Dirce morreu, ela ligou para o Manuel dizendo que de novo ela e a Paloma tinham brigado e pedindo para ele ir em casa, tomar um café com ela, fazer um lanche, porque ela estava muito chateada. Ele chegou em casa por volta das 4 da tarde, chamou a Paloma para sentar com eles para fazer um lanche, mas ela se recusou e se trancou no quarto dela. Por volta das 6 da tarde, ele voltou pro box e aí ele só voltou para casa mais ou menos umas 8h15 da noite. Quando ele chegou, a porta do quarto deles estava trancada e a chave do quarto estava jogada no chão dentro do quarto. Como aquela era a única chave da porta, ele pegou uma escada e pulou para dentro do quarto pela janela do banheiro da suíte deles. Foi quando ele encontrou a Dircilene deitada na cama.
Ele abriu a porta, né? A Paloma entrou e aí, bem, ele diz que ela ficou no celular, mas não fica muito assim, óbvio, muito claro se ela que ligou pra SAMU ou se ela tava falando com outra pessoa, mas alguém ligou pra SAMU. E aí a SAMU chegou bem rapidinho. Enquanto a SAMU atendia a Dirce, a Paloma foi pro quarto dela. O Manuel diz que ele achou estranho a Paloma ter ficado tão pouco tempo no velório da mãe e saído muito antes do sepultamento. E também ela tem insistido em colocar uma pulseira na mãe que a Dirce não gostava de usar. Mas como estava tudo muito confuso ainda, ele ainda estava em choque, tinha sido tudo muito rápido e ele nem imaginava que ela ia poder morrer assim do nada, que até onde ele sabia, ela estava muito bem de saúde. Então ele não ficou prestando muita atenção exatamente na Paloma. A polícia, então, com a autorização do Manuel, ele vai até a casa para ver as gravações e faz também uma busca ali pela casa. E aí no quarto da Paloma, eles encontraram dentro de um caderno uma carta em que a Paloma tinha escrito, abre aspas, você podia ter me abortado, mas preferiu ter me criado com falta de amor materno. Você não sabe a falta que me faz. Fecha aspas. Aí você pode estar pensando, tá, mas aonde a Paloma tá nisso tudo? Em que lugar que essa menina foi? Afinal, como eu disse, quando o padrasto começou a ver as gravações, a Paloma entrou em casa e saiu com uma mala de roupa, né? Quando a Paloma viu o Manuel com o técnico vendo as câmeras, percebeu que tinha uma no quarto da mãe dela, ela na hora entendeu que iam descobrir que ela e o namorado tinham sido responsáveis pela morte da Dirce. Então ela correu no quarto, pegou as roupas que ela conseguiu e saiu. Ela liga pro pai dela, o João Hélio, que é advogado, e conta que ela tinha matado a mãe e que ela ia se matar. O pai então convence ela a se entregar. A Paloma saiu de casa com a mala e foi para casa do pai do Gabriel, o senhor Elmo. Os dois pediram que ele levasse os dois até um ponto de ônibus. Aí ele levou e chegou lá, ela emprestou R$100 pro Gabriel. Eu não consegui descobrir para onde eles foram. No pedaço do processo que eu consegui ter acesso, não tinha ninguém relatando, nenhum dos dois relatando para onde eles teriam ido. Eu imagino que eles devem ter contado. Mas, infelizmente, só tive acesso a pedaços do depoimento deles em juízo, então, e eu também na delegacia. Então, não sei para onde é que exatamente eles foram. Porém, a gente sabe que eles fugiram. Porque eles fugiram realmente, eles fugiram mesmo. Só que, como eu disse, era muito conhecida, a notícia na imprensa local correu muito rápido. E aí no dia 6 já estava passando nos noticiários que havia suspeita de que a Dirce tinha sido assassinada pela filha. E aí nesse mesmo dia, no dia 6, ambos se entregam na delegacia. Agora eu vou contar a história de acordo com o depoimento da Paloma. A Paloma alega que a mãe a obrigou a abortar porque não aceitou a gravidez. E que depois do aborto, a relação delas piorou muito. A Dirce havia, de acordo com ela, na visão dela, enganado a Paloma. Ela teria dito que elas e o Gabriel estavam indo para Cabo Frio para ver uma casa. Talvez a Dirce pudesse comprar para eles. Mas que chegando lá, eles foram direto para uma clínica de aborto. E aí que a Dirce teria pago R$2.500 pelo aborto. A Paloma diz que a mãe a maltratava, que a humilhava, que batia nela, que escondia comida dela e ria muito do fato dela ter engordado muito, dela estar obesa. E que ela sofria abuso psicológico constantemente. E que tudo isso, mais o sofrimento do aborto, fez ela começar a desejar a morte da mãe. Uns 4 meses antes, ela comprou veneno e tentou matar a mãe, colocando o veneno no vinho que a Dirce bebia assim normalmente, diariamente. Mas que depois do primeiro gole, a Dirce achou o gosto muito ruim e acabou não bebendo tudo. Ela e o Gabriel também teriam pensado em outras maneiras de matar a Dirce. Eles pensaram em talvez simular um assalto ou um acidente de carro. Tipo, a Paloma ia um dia com a mãe pra feirinha, ia dirigindo, e aí no caminho ela, sem querer, perderia o controle do carro e causaria um acidente, mas que ela ia usar um travesseiro pra se proteger, e aí só a Dirce morreria. Então aí dá pra você tirar por essa ideia que eles eram muito inteligentes, porque achar que um travesseiro vai te proteger de um acidente de carro, que a intenção é matar alguém que tá dentro do carro, e você sair ileso, é de uma imbecilidade imensa, né? A não ser que o travesseiro fosse de um material que só ela descobriu que salva e ninguém mais tem. Só ela tinha. Porque nem a airbag garante que você vai sair ileso de um acidente de carro, sem nenhum ferimento, normal, andando normal. Imagina um travesseiro, então só na cabeça dela mesmo. Ela diz que ela tinha muito medo de perder o Gabriel, que ela tinha certeza que a mãe dela ia tentar separar eles dois, ainda mais depois, né, dele ter sido proibido de ir na casa dela. Até magia negra, ela diz ter tentado para assassinar a mãe. O Gabriel teria dado a ela R$4.000 para ela pagar por um trabalho de magia negra.
Eu acho que isso é conversa dela. Eu acho, tá? É uma opinião minha, baseado no meu achismo mesmo, na minha voz da minha cabeça, que é a conversa dela. Primeiro que ela diz que ele pagou justamente o valor que ela tinha pedido primeiro pra mãe. Que o primeiro valor, depois que a mãe comprou o box e deu pra ela, foi R$4.000. Então, já vemos uma coincidência. E depois que, infelizmente, em muitos casos de homicídio, sempre alguém surge com a história de que tem magia negra envolvida, de alguma maneira. A gente viu isso no caso do Evandro, do Projeto Humanos, o Ivan agora mesmo, na nova temporada do Projeto Humanos, que ele fala do caso dos meninos emasculados de Altamira, no Pará, também tem pessoas que relatam que as crianças estavam sendo emasculadas e assassinadas por conta de magia negra. Tem o caso também de um casal de crianças que foi achado no Paraná também, há muitos anos atrás, que também foi magia negra. Foi um casal que veio da Argentina que pegou as crianças para fazer magia negra. Então eu acho que tem mais preconceito em alegar, usar de desculpa que tentou matar através de magia negra do que realmente magia negra. A Paloma diz que nunca foi a vontade dela ou a motivação do crime o dinheiro da mãe, ou as casas que a mãe tinha, ou as lojas que a mãe tinha, que isso nunca foi o motivo. Ela, uns dias antes do crime, pediu pro padrasto comprar para ela formal, dizendo que era para ela usar para fortalecer as unhas, que muita gente realmente usa para isso, né? Dizem, eu nunca usei, mas dizem que formal é muito bom para fortalecer a unha. Eu nunca usei, só usei no cabelo mesmo. A ideia era matar a Dirce de um jeito não violento, porque a Paloma dizia que ela não gostava de sangue e ela também não gostava assim de violência, então ela não queria que a mãe parecesse que tinha sido assassinada e tivesse um banho de sangue, que fosse uma coisa assim muito chocante, que precisava parecer natural. Então eles pensaram no primeiro momento na asfixia com um saco plástico e uma fita adesiva. E aí no dia 2 ela facilitou a entrada do Gabriel na casa. Ela diz que ela até pensou no dia em desistir, mas o Gabriel não deixou e ficou dizendo que se eles não matassem ela, como foi combinado, né, por asfixia, ele ia matar a mãe dela a facadas. E aí, como ela não queria que fosse uma coisa violenta, ela achou então melhor continuar com o plano. O Gabriel entra, né, escondido, como eu disse lá no início, né, como mostra nas câmeras, ele entrou se arrastando para dentro da casa e ele ficou escondido no quarto da Paloma assistindo TV. Naquele dia, enquanto eles assistiam a novela Segundo o Sol da Rede Globo, a Paloma teve uma ideia. No episódio da novela daquele dia, a personagem Laureta, interpretada pela Adriana Esteves, matava o capanga dela com uma injeção de ar, causando uma embolia pulmonar nele e fazendo parecer que a morte dele tinha sido natural. Então, como na novela foi rápido, a Paloma resolveu fazer o mesmo com a mãe, injetar ar nela, causando uma embolia. Vê se ela não é uma gênia. É uma gênia. Igual a Suzane von Richthofen, que viu CSI por um mês e já achou que sabia como enganar a polícia. Inclusive, até muitas coisas nesse caso têm semelhança com o caso dos von Richthofen, porque foi um casal de namorados que planejou, foi a filha que quis, né, primeiro teve a ideia de matar, né, tem um envolvimento, né, uma família com dinheiro, uma família rica, mas o crime que a Suzane cometeu seria, nesse caso, de parricídio, porque, né, ela matou ambos os pais. E, ao contrário da Paloma, ela não participou efetivamente das mortes, né? Ela participou do planejamento, ela facilitou que os irmãos Cravinhos entrassem na casa, mas ela desceu, ligou a luz, eles entraram no quarto, ela desceu, ficou lá sentada na poltrona, com as mãos nos ouvidos, para não ouvir nada. Então, ela não participou efetivamente dos assassinatos. Mas, realmente, tem semelhanças entre os dois casos, principalmente a inteligência, né? Porque ambas têm. A Dirce foi tomar banho no quarto dela e aí a Paloma aproveitou e escondeu o Gabriel dentro do quarto da mãe. Quando a Dirce saiu do banho, a Paloma estava dentro do quarto e ela ficou inventando que ia fazer uma massagem na mãe, né, insistindo para fazer uma massagem e tal. A mãe acabou aceitando. Como eu disse, elas tinham brigado mais cedo. Então eu acho que na cabeça da Dirce, aquilo era como se fosse um pedido de desculpa, sabe? Pô, mãe, vamos ficar de bem, desculpa o que eu fiz, desculpa a briga, vamos ficar de boa, poxa, deixa eu fazer uma massagem e tal. E aí a Dirce deitou de bruços na cama e a Paloma colocou as pernas por cima dela, né? Para poder fazer massagem nos ombros. Foi aí que o Gabriel saiu da onde ele estava escondido e veio com um pano umedecido com formol e colocou no rosto da Dirce, bem em cima, assim, no nariz. Eles acharam que ela ia desmaiar, que assim que elas botassem um formol, ela já ia cair desmaiada. Mas ela não desmaiou.
A Dirce, então, começou a suplicar para a filha, pedindo para que ela não matasse, falando que amava ela, que ela era a mãe dela. E aí a Paloma teria dito, abre aspas, eu não tenho mãe, fecha aspas. Ela não parava de se mexer, mesmo com pano no nariz. E aí ela começou, de acordo com a Paloma, a tentar morder as mãos do Gabriel. E aí, para que ele não se machucasse, ela pegou os sacos plásticos, a fita adesiva, enrolou na cabeça da mãe e começou a sufocar ela. A Paloma, então, pegou as seringas e tentou injetar ar na mãe pelo pé e depois pelo pulso. Mas não funcionou como na novela. Nem imaginam por quê. Ela não morreu na hora. Aí eles mantiveram a Dirce com as sacolas enroladas na cabeça por 40 minutos, até ela morrer asfixiada. 40 minutos. Para constatar a morte, a Paloma pegou um estetoscópio que era da mãe dela mesmo e ensinou o Gabriel a usar. Ela colocou no ouvido dele e mostrou, como era o barulho de um coração batendo. Ela colocou o escutador, como eu disse, ela colocou o escutador no coração dela para ele entender como que era o barulho, para ele poder reconhecer o barulho de um coração batendo. E aí ele mandou ele conferir o da mãe e ela estava realmente morta. É aí que o Gabriel então começa a vasculhar o guarda-roupa onde eles sabiam ali que teria dinheiro. Começaram ali a caçar onde é que estava o dinheiro da coitada da mulher. Como deveria parecer uma morte natural, a Paloma fez o quê? Ela tirou o vestido que ela estava usando, mandou o Gabriel tirar a roupa dele também e ficar só de cueca. E ela só de sutiã e calcinha. E aí eles resolveram levar o corpo da Dirce até o banheiro para lavar a boca dela, o rosto dela, porque tinha saído sangue pela boca dela. Então, para molhar a roupa dele, já que eles iam ter que lavar ela achou melhor tirar as roupas. Gente, é uma cena além de bizarro. Vocês têm que ver no vídeo. É uma coisa assim... É daquelas coisas que você assiste e você não sabe o adjetivo que você precisa dar. Que você não conhece o adjetivo capaz de explicar. Entendeu? Só vocês assistindo para vocês entenderem. É muito estranho. Bem, eles depois colocaram ela na cama. A Paloma arrumou a mãe, maquiou ela um pouco, colocou uma roupa e deixou ela deitada, como se ela estivesse dormindo. E aí saíram, trancaram a porta e jogaram a chave por baixo da porta do quarto. Ela escondeu o Gabriel debaixo da cama no quarto dela e ele ficou lá durante todo o atendimento da SAMU, todos os procedimentos, eles declararem a morte dela, vim parente, vim amigo e sai carro, e vem carro de funerária. Ele ficou escondido debaixo da cama esse tempo todo. Ele saiu, quando ele foi sair da casa, era 2 da manhã. Então, assim, você dá pra imaginar uma coisa dessas? Matar alguém e ainda ficar no local do crime esperando escondido durante horas e horas e horas e horas. Porque a SAMU chegou mais ou menos por 9 horas da noite, mais ou menos. Porque o Manuel chegou em casa, era 8h15. Então, até ele entrar, a SAMU chegar e declarar a hora da morte, quer dizer, das 9 até 2 da manhã, o cara ficou lá deitado, embaixo da cama. Imagina, que situação. É muito doentio, gente, muito doentio, dos dois. Agora vamos pro depoimento do Gabriel. O Gabriel negou ter assassinado Dircelene. Na maior cara de pau. Nem ardeu. Na versão contada pelo Gabriel, ele realmente entrou escondido na casa, mas era uma coisa que ele sempre fazia pra ver a Paloma, porque ele tava brigado com a Dirce, ele tava proibido de entrar, então só tinha como ele entrar escondido. Aí ele tava assistindo TV no quarto dela e ele não viu quando a Paloma pegou as sacolas. Ele só ouviu quando ela chamou ele, pedindo pra ele pegar uma faca, coisa que ele não achou estranho. E que quando ele entrou no quarto da Dirce, outra coisa que ele não achou estranho, porque, vamos lembrar, ele estava proibido de entrar na casa. Por quê? Porque ele tinha brigado com a Dirce. A Dirce gostava dele? Não. Então ele nem achou estranho quando a Paloma chamou ele de dentro do quarto da mãe. Mãe essa que não sabia que ele tinha entrado e que imagina o que ela ia fazer quando descobrisse que o garoto estava lá dentro. Então ele não achou isso estranho. Quando ele entrou no quarto da Dirce, a Dirce estava agonizando já, de acordo com ele. E a Paloma pediu ajuda com o estetoscópio e pediu ajuda para levar a Dirce para o banheiro. Ele diz que não lembra de ter puxado ela, mesmo tendo gravado o que ele fez, né? Do nada deu um branco nele e disso ele não lembra. Ele jurou que ajudou a Paloma por amor, que ele amava muito ela e que quando ele viu ela desesperada naquela situação, ele só pensou em ajudar. E aí foi fazendo o que ela pedia automaticamente, assim, ele nem pensou. Então ela mandou ele tirar roupa para não molhar e ele fez. Ele não pensou em chamar a polícia, nem passou na cabeça dele, porque ele sabia que chamar a polícia ia prejudicar ela. E ele não ia aguentar ver ela pior do que ela já estava. Então ele resolveu ajudar, porque afinal de contas era muito amor. Bem, tanto a Paloma quanto o Gabriel tiveram
pedido de prisão preventiva decretado ali no mesmo dia, né, no dia 6 de outubro. E aí eles foram enviados para a penitenciária de Benfica, lá no Rio de Janeiro. O Ministério Público acatou o pedido de exumação do corpo, e aí o laudo pericial constatou que ela morreu devido à asfixia mecânica por sufocação direta. O pai do Gabriel, o Elmo, disse pra polícia, né, contou que no início do namoro do filho, ele gostava muito da Paloma. Mas depois de um tempo, ela ia pra casa dele, não falava com ninguém, não olhava pra ninguém. E ela só ficava lá dormindo e comendo. Ele relata que no dia 4, os dois chegaram juntos na casa dele e estavam muito agitados. O Gabriel pediu uma carona pra um bairro perto ali do centro de Petrópolis, no ponto final de um ônibus. Ele concordou, ele diz que a Paloma tava com uma mala, mas ele não viu nisso, assim, nada demais, não achou estranho. No caminho, ela pediu pra parar perto de um orelhão. Aí ela desceu, né? Ele parou o carro. Ela desceu e foi até o orelhão. Nesse período de tempo, ele perguntou pro filho o que estava acontecendo. E a única coisa que o filho dele disse é que eles tinham feito uma besteira. Quando a Paloma voltou do orelhão, ela entra no carro e ela fala pro Gabriel algo como: eles já sabem, ninguém atendeu, alguma coisa assim. Ele deixou os dois no ponto e emprestou R$100 que o filho pediu. Um pouco depois, uns dias depois, ele viu na TV uma reportagem que dizia que a Paloma teria matado a mãe e que o filho dele era suspeito de ter participado. Aí foi quando o Gabriel apareceu, né? Ele ligou pedindo pro pai ir com ele na delegacia, queria se entregar. Tanto o Elmo quanto a filha, né, a irmã do Gabriel e o marido, né, dela, né, o cunhado do Gabriel, disseram que ouviram várias vezes a Paloma falar de matar a mãe, mas que pra eles era mais pirraça e mágoa do que uma ameaça mesmo, né? Eles não achavam que era sério, achavam assim que ela estava chateada e aí ficava falando aquilo, mas que no fundo não era mesmo o que ela queria. A Paloma, ela foi indiciada por homicídio, que se enquadra, né, como crime hediondo, com 3 qualificadores: motivo torpe, tortura e emboscada. E ela tinha também como agravante o artigo, né, 61, inciso 2e, que é matricídio, crimes, né, contra ascendentes, descendentes, e o artigo 62, por ter sido a organizadora do crime. O Gabriel foi indiciado por homicídio qualificado, e aí as qualificadoras eram motivo torpe, tortura, emboscada e feminicídio. Em julho de 2019, houve uma audiência, e aí nessa audiência a prisão deles foi preventiva, né, foi mantida. No ano passado, o caso deles acabou sendo desmembrado, né? Eles estavam respondendo ao mesmo processo, mas aí foi decidido desmembrar e cada um responder separadamente e ser julgado separadamente. Em outubro de 2021, né? Agora, não muitos poucos meses, o julgamento do Gabriel foi marcado para o dia 27 de abril de 2022, daí esse ano, que foi mais ou menos há 2 semanas atrás. O Gabriel foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado. Então foi por motivo torpe, dissimulação, tortura, asfixia e feminicídio. O julgamento da Paloma ainda não tem data para acontecer, mas assim que eu souber, eu atualizo para vocês a data e depois conto o desfecho, né, a condenação, porque a condenação é certa, né? A gente só vai saber mesmo o tempo de pena e o tipo de regime na qual ela vai ser condenada. Esse caso triste foi o episódio de hoje. Acho que triste é até uma palavra que, na verdade, não expressa como um absurdo. Foi a morte da Dirce. Por mais que ela e a filha tivessem problemas, brigassem, acho que nada justifica. Todo pai, mãe briga, né? Filhos brigam com pais, pais brigam com filhos. Mas é um laço, né? Muito forte, principalmente entre mãe e filhos. Então é um crime, é um tabu, né? Acho que é um tipo de crime que choca, porque não é uma coisa natural, né? É um crime difícil da gente aceitar, da gente entender, mas ao mesmo tempo eu acho que traz questões pra gente refletir que são importantes, sabe? Então, por exemplo, até aonde a Dirce tinha a liberdade e o poder de tomar a decisão de que a filha não poderia continuar com aquela gravidez. Até onde o Gabriel também não se posicionou como um homem de 26 anos e que estava com a namorada grávida. Então, até onde ele também não poderia ter tomado para ele a responsabilidade de aceitar as consequências do que eles, né, dos atos deles. Porque quem faz sexo sem proteção sabe que só pode acontecer 2 coisas: ou uma gravidez ou uma DST, não tem outro caminho. Então, até onde vai a Paloma, a inércia dela, né? A aceitação daquela situação. Até onde vai a necessidade que ela tinha daquela dependência da mãe dela, seja emocional, seja financeiramente. Então, são várias coisas que eu acho que é importante a gente analisar
sabe? Então, ela já tinha 21 anos, ela não trabalhava, não estudava. Então, eu como mãe entendo a Dirce, né? Porque é preocupante você ver, né, seu filho e você não conseguir enxergar um futuro pra ele que você entenda que é um futuro plausível, porque afinal de contas, mãe e pai, a gente não vive pra sempre, né? A gente sempre tem essa preocupação, como que o meu filho vai viver, como vai ser quando eu não estiver mais aqui. Então, eu consigo me colocar no lugar dela nessa situação. Também consigo entender a Paloma, porque eu imagino que passar por um aborto deve ser muito difícil, muito traumatizante. Acho que independente de você querer ou não aquela gravidez, é um procedimento muito invasivo. Então deve ficar um resquício, uma mágoa, um trauma, sabe? Realmente deve ser muito difícil. Você não, né, ter que tomar uma decisão dessa, ou alguém ter que tomar essa decisão pra você, é muito difícil. Eu também entendo que a Dirce deu a ela várias oportunidades, né, de estudar, de ser uma mulher viajada, de ter seu próprio negócio. E eu também vejo como ela não teve a inteligência de aproveitar essas oportunidades que foi dada a ela. Ela poderia ter dado muito certo, como a mãe dela deu. Então eu também entendo a frustração da Dirce em relação a isso. Acho que tem, se eu me lembro, tem até uma parte no depoimento do Manuel. Ele fala, né, o delegado pergunta sobre essa situação da comida, né? Que a Paloma alega que a mãe escondia a comida dela. E aí acho que ele fala alguma coisa sobre a Dirce ia no mercado, comprava, sei lá, 10 latas de leite condensado. E a Paloma comia as 10. Então ela passou a esconder uma parte, né, da comida pra deixar a Paloma comendo aos poucos, porque ela comia assim, compulsivamente, e ela estava muito preocupada com a saúde da Paloma já, porque ela tinha ganho muito peso, e ela realmente acabou ganhando muito peso. Então eu até consigo entender a Dirce nisso também, porque realmente é preocupante você ver, né, a sua filha passando por isso. Não sei se tem aí um componente psicológico no assassinato da Dirce, de que se na cabeça da Paloma ela estava trocando uma vida pela outra. Então a mãe dela matou na cabeça dela o filho dela, então ela vai e mata a mãe, sabe? Também não sei, eu acho que pode ser uma coisa que até inconscientemente possa ter sido um dos motivos pelos quais ela fez o que ela fez. E também tem em relação ao fato dela citar a novela, né, da Globo, Segundo o Sol, eu não sei até onde também isso é verdade. Por quê? Essa novela, na época que ela passou, era uma novela das 9. E apesar de ser uma novela das 9, a gente sabe que uma novela das 9, na Globo nunca é às 9. 9 horas, na verdade, é 10, 10 e meia. Então, realmente, passou esse episódio nesse dia 2, mas eu não sei se ela realmente tirou essa ideia da novela, porque o Manuel chega em casa 8h10 da noite, então tava passando no Jornal Nacional, então ela já estava morta, então ela foi assassinada na parte da tarde. Então eu não acho que seja crível, eu imagino que talvez o advogado dela tenha dado a ela essa ideia, ou ela tenha visto depois e ela resolveu falar isso. Não sei também se eu acredito nessa história, porque o horário em si não bate. Na hora que esse capítulo passou, a SAMU já tinha inclusive declarado o óbito da Dirce, e eles estavam preparando já o funeral. Então eu acho muito difícil ter acontecido, mas ela disse que aconteceu, né? Podemos confiar na palavra dela? Não. Bem, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. O público de True Crime, sempre a maioria são mulheres. Então você, mulher, você, mãe que tá me ouvindo, um feliz dia pra você, não só hoje, mas todos os dias, porque ser mãe é difícil, e ser mãe é um trabalho 24 horas durante toda a sua vida. Então, um feliz dia de hoje e um feliz todo dia. A gente se vê no próximo episódio. Beijo! Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah.
Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.